Você conseguiu? Ainda não. Mas tem esperanças? Tenho. Então vamos, estou impaciente. Precisamos de uma carruagem. A minha está esperando. Isso simplifica tudo. Poucas partes desse livro podem ser usadas como exemplo, mas crimes nas ruas, consequências de vidas boêmias, trazem o mistério que a gente precisa em nossos corações quando Sherlock Holmes aparece, senhoras e senhores. Eu vim trazer para vocês aqui não um livro, mas 3. Uma trilogia que eu li e me impressionou. Eu, particularmente, sempre gostei, sempre vou gostar de mistério e terror. E esses 3 livros aqui alimentaram minha alma em conduções, hospitais, salas e todo tipo de lugar, basicamente. São uma trilogia de 3 livros. Que conta basicamente, cada livro é uma coleção de contos do Sherlock Holmes. Foi por aqui que eu introduzi a minha leitura, o Sherlock Holmes, no caso. Eu sempre achei muito interessante a premissa, coisa do tipo, mistério sempre foi uma coisa que me interessou. E aquela imagem do mistério, do crime e das perseguições nas ruas noturnas de Londres sempre me chamou a atenção. Mas eu nunca li Sherlock Holmes, nunca tinha lido, no caso, né, antes desses 3 livros, Sherlock Holmes, assim como ainda não li, pretendo ler Agatha Christie, que vivem me recomendando. Mas isso daqui me introduziu e eu basicamente me apaixonei, comecei a gostar. Esses 3 livros são 3 livros que eu engoli, foi muito rápido, pelo menos para o meu ritmo de leitura foi muito rápido. Meu conto favorito definitivamente foi um conto que chama A Banda Malhada, do 3º livro dessa trilogia. Se você pretende conferir, com certeza você vai gostar também. É muito interessante porque os contos, eles têm um modelo que se repete algumas vezes. Uma forma de se desenrolar que se repete algumas vezes, né? De acordo com o quê? Com o que aconteceu, como o Sherlock vê, como o Watson vê, e como esses dois conversam, sendo que um sabe o que aconteceu e o outro não, basicamente. E isso é muito interessante, por quê? Porque a maioria das vezes você que está lendo não sabe o que aconteceu, mas o Sherlock sabe e ele te explica tudo no final. Só que o livro, ele mostra a perspectiva do Watson. Então a gente pode fazer o quê? A maioria das vezes. O que te envolve no livro é exatamente isso. São apresentadas as mesmas provas para as mesmas evidências para as 3 pessoas, o leitor, o Watson e o Sherlock. E os 3 estão tentando desvendar o caso, mas é sempre o Sherlock que desvenda primeiro e conta pra gente o que aconteceu só no final e depois que o plano dele deu certo, basicamente. E isso é muito interessante. O Watson, ele fica nessa vida dupla, né, de doutor e ao mesmo tempo investigador junto com o Sherlock, que é o que traz emoção pra vida dele, basicamente. Então, quando ele visita o Sherlock, ele sabe que ele vai ter um mistério lá pra enfrentar, uma coisa pra desvendar, e utiliza um pouco, assim, das habilidades dele, e ao mesmo tempo ele vai ter que lidar com a personalidade extremamente peculiar do Sherlock Holmes, que é uma pessoa que tem uma dificuldadezinha ali de se desenvolver socialmente, né, de conversar com as pessoas do jeito que as pessoas conversam, mas ao mesmo tempo as investigações dele são mirabolantes, assim, e ele resolve o caso em segundos, basicamente. Muitas vezes ele resolve o caso no começo e a gente só vai saber no final o que aconteceu ou como ele resolveu o caso, e isso é muito interessante. Não só isso, é como eu disse, você sempre vai estar com aquela atmosfera do Londres à noite, e o suspense, o quem será que fez isso, e isso é muito da hora. Só tem um dos casos desses livros, né, no caso, em que o Sherlock encontra uma pessoa que é mais inteligente que ele, que está um passo à frente dele, digamos assim, e por isso essa pessoa chama a atenção dele, e isso é muito interessante. Não vou comentar quem é, não vou comentar a situação porque vai estragar a história, mas o conto em si é muito interessante, tá? Como eu disse, são 3 livros que eu li muito rápido, em parte, porque eles são extremamente pequenos, e eu gostei muito da fisionomia deles, essa cor com esse destaque preto não só combina com a vibe do Sherlock em Londres, ou com o tipo de roupa que a gente imagina ele vestindo, né? Sempre um sobretudo meio marrom, ou coisa do tipo, pelo menos como eu imagino, com aquele chapéuzinho que a gente vê. Mas também é confortável. Esse tipo de cor, eu acho, esse tipo de formato, traz ao livro um formato confortável. Por quê? Porque é extremamente simples, até a diagramação do livro é simples, mas não deixa de ser confortável, não deixa de chamar atenção, porque a história é boa, então tudo o resto vira detalhe, basicamente. Esse é o livro da editora HB, eu nunca tinha ouvido falar dessa editora, afirmo para vocês.
Como eu disse, a parte da edição, de como é escrito, coisa do tipo, é bem simples, do tipo de folha, esse tipo de coisa, mas é um livro extremamente confortável. Então é um livro que você, quando você tá parado, é um livro que vai te confortar no momento, vai te prender, vai ser fácil de ler, entende? Por exemplo, trazendo para um efeito de comparação, esse livro e o livro que eu estou lendo agora, o Crime e Castigo. O Crime e Castigo, por mais que ele seja um livro totalmente interessante, ele é um livro que tem suas partes maçantes, porque é um livro que foca bem mais na parte da reflexão, na parte emocional e coisas do tipo, falando da história. Falando da fisionomia, eu tenho uma edição, é um livro de quase 800 páginas, e eu tenho uma edição que ela é da Martin Claret, então é capa dura, o jeito de manusear o livro não é muito confortável, não dá para pegar o livro em qualquer lugar, tem que tomar um cuidado maior com o livro e coisas do tipo. Enquanto isso daqui é extremamente fácil, em qualquer lugar que você tá, você pega, você abre e começa a ler, e é simples assim. Se você gosta de coisas como suspense, adivinhações ou coisa do tipo, vai ser o livro que vai te impressionar. Agora, se você gosta de ação especificamente, você provavelmente vai achar um pouco chato algumas partes. Mas não deixa de ser um livro que me interessou bastante. As Aventuras de Sherlock Holmes. Tem vários, no caso, como eu disse, essas edições são edições que tem vários contos, cada uma delas são compilados de contos, em que ele trabalha bastante a definição dos personagens. Por exemplo, o Sherlock, ele sempre vai ser aquele cara que vai estar lá no apartamento dele, trabalhando no negócio dele, enquanto o Watson, ele tem a vida dele vinculada à esposa, ao trabalho dele, e a investigação com o Sherlock é como se fosse um hobby ao qual ele se prende bastante, digamos assim. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque nós, por nos parecermos mais com o Watson nesse papel de investigação, nós vamos criar uma conexão com ele. A gente vai, ter uma empatia por ele não saber das coisas, basicamente. E eu acho isso muito interessante. Não é um livro que vai te impressionar relacionado a crimes ou a violência, esse tipo de coisa. É mais para uma diversão vinculada à investigação, e eu achei isso muito, muito bom. E quando a gente fala também sobre os clientes, as pessoas que contratam Sherlock Holmes, elas são as mais diversas pessoas, e isso é extremamente interessante, porque ele não faz distinção desse tipo de pessoa, que desde o pobre que mora ali na viela do lado da casa dele, até o rei do outro lugar, de outro país, que ouviu falar dele, que veio pra cá pra ver o que estava acontecendo. Tem investigações que são vinculadas a assassinatos ou coisas do tipo, mas tem investigações também que são só pessoas paranoicas, e ele descobre o que aconteceu, e ele descobre que era uma maluquice o que aconteceu. E essas são as mais divertidas, não as mais divertidas, mas as mais engraçadas, pelo menos, e eu acho isso muito interessante. É isso, espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Tenho certeza que se vocês forem conferir essa trilogia aqui de As Aventuras de Sherlock Holmes, vocês vão gostar bastante. Se você tem o hábito de ler, isso daqui vai ser o tipo de coisa que você vai ler em uma semana cada um, pelo menos. E eu terminei quase em um dia cada um, porque sabe aquele livro que você quer alongar porque você está gostando? Então, era esse tipo de livro. Lia em todos os lugares, mas lia com paciência. Então, tenho certeza que se você gosta de suspense, gosta de investigação, ou já conferiu, já gosta de Sherlock Holmes, você vai se deliciar com isso daqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, dê uma olhada na nossa página no Instagram, tá? Biblioteca Ribeiro. Eu sempre dou indicações de vários tipos de livro lá, distopias, livros clássicos, HQs, mangás. Hoje eu trouxe dois quadrinhos lá que eu espero que vocês tenham gostado também, mas confira lá que sempre vai ter esse tipo de coisa. Vou trazer o conteúdo também que vem aqui pro canal, né? Eu sempre divulgo lá, então fica atento. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham das sequências do Sherlock Holmes, o que vocês acham de livros de mistério, o que vocês têm achado até agora, né? Esse daqui que eu comprei veio junto com um box, e eu achei muito interessante. Comprei por acaso, na real, eu nem... Só pra cumprir tabela mesmo, pra falar que eu conheço Sherlock Holmes, basicamente, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto. Então confiram o link do livro, não sei se é especificamente esse, mas vai estar aqui na descrição, então deem uma conferida lá, e eu espero que vocês gostem. É isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e se inscreve no canal.